Muito obrigada a todos os que tiveram a coragem e a solidariedade de estar aqui até ao fim. Se aquela luz pudesse ser menos forte, então é que era fantástico, porque eu podia olhar um bocadinho melhor para a sala. Ainda não é um ambiente inteligente se não fazer isso automático. Exatamente. Não, parece muito bem terem apagado a luz. O Zé Limão disse que ia haver mais qualquer coisa e eu de repente pensei, será que contrataram um momento musical? Eu fiquei entusiasmada, mas não, afinal era eu que vinha falar. E as minhas notas finais, não vou fazer as conclusões, até porque para isso já comecei a pedir a todos os oradores que se podiam fazer o favor de preparar uma pequena súmula das suas intervenções, pelo menos que desse uma indicação de quais eram as suas posições relativamente aos painéis em que participaram, e que essas súmulas serão postas no nosso site e enviadas diretamente para todas as pessoas que se inscreveram nesta conferência. Gostaria de informar que, efetivamente, não se trata de um one shot, ou seja, nós não estamos aqui a fazer uma conferência e depois vamos ver como é que se fará. Nós, de facto, assumi o compromisso na Assembleia da República de promover a literacia na área da mobilidade dos transportes. E em primeira análise, é muito mais do que isso, mas é isso que nós estamos aqui a fazer, é de facto disseminar conhecimento, consolidar conhecimento. Aqui fomos um pouco mais longe, aliás no Porto a semana passada também, fomos um pouco mais longe e já estamos a falar de literacia de um nível mais alto do que aquela literacia que as pessoas têm e não têm, deviam ter e não têm na população em geral. E por isso estas conferências são uma forma de eu pessoalmente e a AMT honrar o compromisso que eu assumi na Assembleia da República. E portanto nós, aquilo que estamos a fazer, a preparar, é o nosso objetivo, é preparar 3 conferências por ano. A da semana passada e esta contam como 2, mas são um package. Discutimos exatamente os mesmos temas no Porto na passada quarta-feira, do que estamos a discutir hoje aqui em Lisboa, terça-feira. E é curioso, e se tiverem oportunidade, tempo, paciência, para ver a gravação que está no nosso site da conferência da semana passada, elas não são mutuamente exclusivas, evidentemente nunca o poderiam ser, mas não são idênticas, são complementares. E é curioso como, sobre os mesmos temas, temos aqui uma abordagem diferente. Neste painel, neste último painel das cidades inteligentes, fizeram abordagens um pouco diferentes daquelas que fizeram lá em cima no Porto. Aqui focaram-se mais na questão dos transportes, muito transporte individual, que seja, mas na questão dos transportes. Lá em cima focaram-se mais sobre o funcionamento das cidades, ou seja, o funcionamento das cidades como uma entidade viva. São abordagens diferentes, mas são abordagens complementares. E deixem-me dizer, a propósito disso, que a coisa que eu mais detestaria é ter uma máquina, um telemóvel, uns óculos, aquilo que fosse, a dizer-me o que é que eu tinha que fazer na vida. Eu devo dizer que acho que isso é a negação da nossa liberdade. Nós temos que ter a informação necessária para sermos mais eficientes, para apostar nos comportamentos que socialmente entendemos mais aceitáveis, mas não quer ninguém entrar-me pela minha cabeça dentro. Já vi demasiados filmes, até porque gosto de filmes de ficção científica, para gostar de parte dos resultados que aí são apresentados. Nós temos que ter um suporte inteligente àquilo que são os serviços básicos e àquilo que é o comportamento da cidade enquanto um ser vivo, e um ser vivo não pode ter orientações
de máquinas, não pode ter ordens de máquinas, tem que ter orientações para comportamentos coletivos, e é isso que nós temos que pensar que são as cidades inteligentes. Se calhar sou só demodé, mas que seja. Mas é isso que eu pretendo, eu como cidadã, gostaria de ter por parte das cidades inteligentes. E devo dizer também relativamente à questão da informação, a questão é muito mais complexa que isso. Nós, numa perspectiva técnica, numa perspectiva tecnológica, numa perspectiva de gestores de cidades, seja em que aspectos forem, nós de facto gostaríamos de ter ferramentas, mas não temos que ter, nós temos que ter ferramentas que sejam elas próprias mais abrangentes para que nos facilitar o trabalho da coordenação e da interação. Eu estou a olhar para o Faustino, e o Faustino com certeza gostaria de ter um super sistema que lhe permitisse dedicar-se aos transportes, mas porque esse sistema também internalizava as opções do território, das políticas públicas do território e de outras políticas públicas envolventes aos transportes. Isso é uma coisa que nós pretendemos. Mas devo partilhar convosco a experiência que nós temos na AMT com o nosso observatório. Nós estamos a construir um observatório, temos uma equipe fantástica a construir esse observatório e que pretendemos que esse observatório seja mais observatório de mercado, é assim que lhe chamamos, mas que seja um bocadinho mais do que um sítio onde depositamos dados. Queremos que seja de facto um instrumento, tal instrumento, para nós podermos ter informação que nos permitam gerir, inclusive, os nossos pareceres que nós damos e que vinculam a administração, que vinculam temos um parecer prévio, que é vinculativo e que nós temos que ter uma base sólida para intervir neste mercado e ao darmos os nossos pareceres que são vinculativos, nós estamos a intervir no mercado. E para isso precisamos ter um conhecimento do mercado. Mas é de facto qualquer coisa de muito, muito complexo, porque depois temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque depois há uns que querem ter dados à pessoa, mas nós somos obrigados a não ter nenhuma informação que possibilite ligar dados a pessoas, dados a empresas, sob pena de estarmos a incumprir, inclusive, a legislação comunitária. Não só nacional, mas a legislação nacional resulta da legislação comunitária e, por isso, há aqui um jogo que nós temos todos que jogar, que é até que ponto é que podemos recolher informação, até que ponto é que essa informação pode ser em tempo real e até que ponto é que essa informação pode ser usada por entidades terceiras. O nosso objetivo, enfim, com as limitações que temos impostas pela legislação, é disponibilizar o acesso a esse observatório, enfim, seguramente a nível da investigação científica, seguramente a nível das entidades que têm lá os seus dados, mas não podemos utilizar essa informação para mais do que isso, ou seja, podemos utilizar para o planeamento das cidades e do território, mas com o contingente que a informação, como não pode ser disponibilizada tal como ela entra, nem sequer tão depressa podemos ter informação em tempo real. Porque se tem que haver filtros, os filtros, enfim, pode ser em tempo real, mas que seja, então terá que ser tudo automático e isso ainda falta um tempo para esse nosso observatório. Bom, mas independentemente de tudo isto, nós tivemos aqui pistas muito interessantes, quer relativas ao planeamento, quer nas regiões metropolitanas, mas também relativamente aos incentivos, que se cruzavam muito, estes dois painéis, obviamente que se cruzavam muito, e há sempre aquela dúvida que quem são as pessoas que pomos neste painel e as outras que pomos no outro, mas enfim,
quase todas as pessoas que participaram nestes 4 painéis poderiam estar e seriam muito bem, enfim, seria uma mais-valia em qualquer um dos 4 painéis. Mas quer relativamente ao financiamento, é muito interessante ver estas 2 perspectivas. Nós tivemos 3 intervenções muito interessantes. Tivemos a posição de quem está habituado a gerir fundos comunitários numa perspectiva estrutural de políticas da União Europeia no sentido do desenvolvimento, que no fundo é o POCUR que reflete os apoios dentro do nosso país para a concretização de políticas públicas no âmbito de nível comunitário, no nosso país, obviamente. Temos uma perspectiva de quem tem a obrigação de recuperar Portugal de situações dramáticas. Também tem apoios comunitários, mas são diferentes. É de recuperar Portugal, é específico para Portugal, assim como outros países têm os seus programas específicos para recuperar o país, atendendo a todas as enfim, todos os acontecimentos impactantes que têm ocorrido, enfim, é a pandemia e a guerra da Ucrânia, mas é muito mais do que já tem resultado destes eventos, como nomeadamente a crise energética. E temos também, finalmente, uma abordagem muito interessante que sai um bocadinho da boxe, que é a abordagem do João relativamente a que outras políticas, que outros meios de financiamento poderemos adotar. Será que estamos cativos do financiamento público? Se estamos cativos daquilo que é o orçamento do Estado, mais ou menos complementado com fundos comunitários? É isso? Ou a sociedade em si mesma deve internalizar as externalidades positivas e negativas e fazer um mix, a própria sociedade fazer um mix, havendo uma repartição mais democrática daquilo que são os impactos negativos e os impactos positivos. Isso são abordagens que são muito interessantes e que não poderão ficar aqui também elas próprias prisioneiras, cativas de umas conclusões de uma conferência. Têm que servir para mais alguma coisa. E daquilo que eu posso dizer é que da nossa parte da AMT, servirão seguramente, serão internalizadas, todas estas reflexões, internalizadas naquilo que são as nossas obrigações como regulador. A primeira, eu referi isso na abertura, a primeira é com certeza nós refletirmos, termos uma atuação forte no âmbito da regulação em si mesmo, da regulação económica e da regulação jurídica que fazemos, mas também é ir mais além e produzir novo conhecimento e produzir novas recomendações. Nós não somos legislador, eu já disse isso, cada vez que faço uma intervenção pública, repito. Não façamos confusão. Nós não somos um legislador, mas temos uma obrigação, sendo nós um regulador independente, isto é, que o nosso trabalho é independente do poder político, seja ele do governo central ou local, ou das autarquias, nós temos a capacidade de influenciar. O influenciar quer dizer que nós podemos produzir opinião, podemos produzir recomendações, podemos produzir sugestões e fazê-lo para quem são os nossos interlocutores. Triando primeiro com quem são os nossos regulados, digamos assim, enfim, é uma palavra um bocadinho estranha, mas também tendo como destinatários finais, esses sim, os legisladores. E esses são 2, são o Governo e a Assembleia da República. E isso serve, ou seja, todas estas conferências servem para alimentar aquilo que é um canal em que nós estamos obrigados, temos a obrigação de contribuir para que a mobilidade e os transportes sejam cada vez mais sustentáveis, sem esquecer que o mundo só funciona se tiver regras para funcionar. E só funciona se puder funcionar, porque as políticas podem ser muitas vezes são corretíssimas do ponto de vista, seja ambiental, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista, enfim,
de todas estas políticas não são execuíveis, porque a nossa sociedade não é capaz de se adaptar muito rapidamente às coisas. A nossa sociedade, a sociedade humana não tem a capacidade de se adaptar assim à medida que são construídas novas políticas, e por isso temos de ter esta ponderação da execuibilidade das políticas que defendemos. Só para terminar, gostaria-vos de dizer que aceitamos o repto de fazer mais conferências. Sabe sempre a pouco, José Limão, sabe sempre a pouco. Eu gostaria de ficar, olha, para cada uma destes painéis, gostaria de ficar aqui pelo menos um dia inteiro a ouvir e a participar também, e todos os nossos colegas que estão sentados na plateia também gostariam de fazer perguntas, porque se houvesse mais tempo, não é? Agora temos aqui um minutinho para uma perguntinha. Enfim, isso inibe logo à partida e ninguém põe a perguntinha, claro. Mas, portanto, nós gostaríamos de ter aqui, de facto, um dia inteiro para discutir cada painel. Não temos. Fizemos várias análises e chegámos à conclusão que o melhor era fazer apenas conferências de um dia, porque isto aumenta a apetência e a capacidade de participação de cada pessoa, porque a maior parte das pessoas que aqui estão não podem estar 2 dias numa conferência. Enfim, e se estiverem é porque já estão a fazer umas pequenas férias, enfim, e que não seria, portanto, em Lisboa. Mas aceitamos o repto e com certeza que para o ano faremos uma das nossas 3 conferências, terá a ver novamente com a mobilidade. Provavelmente não será nem em Lisboa, no Porto, provavelmente ainda não será em Guimarães, nem em Braga, e eu digo Braga em voz alta e Guimarães em voz alta, porque são 2 cidades fantásticas e que têm que um dia se reconciliarem uma com a outra e terem a afetividade entre estas 2 cidades, que as 2 cidades e os seus cidadãos merecem. Mas já agora gostaria de anunciar que a nossa próxima conferência será em novembro, em Matosinhos, sobre a transição energética. Não anuncio já a data em concreto, porque ela tem que ser negociada entre a Sra. Presidente da Câmara, a AMT, naturalmente, a Sra. Presidente da Câmara e o Sr. Ministro também tem a transição energética e que está englobado noutras transições que tem no nome. Esta não está no nome, mas temos que fazer aqui um consensualizar de datas possíveis, mas será em novembro e será sobre transição energética. E espero que, apesar de ser em Matosinhos, que os nossos lisboetas se empenhem nessa conferência, tenho um gosto de estar presentes. E devo já agora dizer, em jeito também de provocação, que é muito mais fácil uma pessoa do Porto vir a uma conferência em Lisboa do que uma pessoa de Lisboa ir a uma conferência no Porto. E isso não é entendível, porque o tempo de viagem para cá é igual, mais ou menos igual, ao tempo de viagem para lá, seja qual for o modo de transporte que escolham para fazer a viagem. E, portanto, serão todos bem-vindos à próxima, como foram nesta conferência, à próxima conferência que iremos fazer e a todas as outras que todos os anos a AMT irá realizar. E muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada a todos os oradores. Foram absolutamente fantásticos e estiveram aqui com um ar satisfeito, não estiveram com um ar de frete, foi um ar satisfeito e o que para nós também foi uma satisfação. Muito obrigada, José Limão, pela moderação. Nós também já tínhamos saudades suas, sabe? Estávamos muito habituados, enfim, o mundo mudou, Lisboa mudou, mas o José Limão continua aí cheio de garra. Muito obrigada. Adeus, muito obrigada a todos.